Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu cuido das minhas suculentas aqui na época do frio. Nós estamos no outono, o inverno ainda não chegou, as temperaturas ainda não caíram tanto, mas eu vou trazer esse conteúdo para vocês agora. Espero que gostem, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardimda.márcia. Bora pro vídeo. Gente, a primeira dica que eu vou deixar para vocês agora no inverno, o que muda aqui no meu cultivo? Gente, a primeira coisa que muda são as regas. Aqui vocês sabem, eu cultivo as minhas plantas no tempo, então todas recebem as chuvas torrenciais do verão, as chuvas da primavera, porque aqui no meu cultivo é a época que chove bastante. Mas no inverno é a época das secas. E aí que eu tenho que fazer a bendita rega. E como que eu faço essa rega? Aqui eu faço a rega mais ou menos de 15 em 15 dias, observando sempre as plantas, né? Se a planta tá secando, olha, vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Primeira coisa, essa é a parte que pega toda a chuva do verão. Aqui também pega toda a chuva do verão. Aqui também pega. Já ali, ó, naquela parede, eu tenho essa parte aqui que protege um pouco das chuvas e eu tenho esse telhado aqui, ó, o beiral. Aqui eu tenho também a proteção pelo toldo transparente. Então, o que acontece? Esta área aqui que pega chuva, pega sereno, essa época aqui, ainda o sereno da noite, ele é bem úmido. Tanto que quando eu chego aqui de manhã, as plantas têm gotículas assim nas folhas, né? Agora não tem, porque já são 2 horas da tarde. Então, o que acontece? Essa é uma área que o estresse hídrico, a seca dela é menor. Aquela área ali, ó, onde tem proteção de telhado que não pega tanto sereno, é uma parte que seca bastante, ali e ali. Então, são as partes que eu tenho que regar com mais frequência, em tese, né? Então, eu faço isso, gente. Quando eu venho aqui e verifico que as plantas estão muito estressadas, muito molinhas. Molinhas, o que é, Márcia? Ó, eu pego, ela tá dobrando, essa planta aqui, ó. Ela não está dobrando, então eu não rego. Gente, eu não rego. Ó, tá bem firme. Ó. Tudo firme, não há necessidade de regar. Ó. Aqui, vamos ver se tem alguma aqui que tá molinha. Essa aqui fica molinha mais fácil, ó. Ó, essa já tá mole, tá molinha mais fácil, tá vendo, ó? Então, só que essa aqui eu não uso como parâmetro, porque essa aqui ela aguenta muito tempo sem água, tá? Eu uso como parâmetro as plantas mais firmes. Olha, essa aqui tá precisando de água, olha só. Né? Então isso aqui é sinal de falta de água, mas é porque ela tá num potinho aqui de PET, que eu fui tentar fazer esses PET redondinho e não deu muito certo. Então, essa daqui já precisa de mais água, mas é por conta do potinho dela. Agora, essas aqui, ó, olha só como tá firme. Ó, essa tá um pouco mais molinha, hein? Esse vaso já tá precisando de um pouco de água. Então, eu vou esperar mais um pouco para aguar. Ainda não é a hora de aguar. Eu espero mais um pouco. Às vezes, eu venho e faço regas individuais, tá? Rego essa. Essa aqui também precisa de mais água, ó. Eu venho por aqui, gente. Eu venho pela folha. Eu venho e rego, às vezes, esses vasos aqui, ó, de plantas que necessitam de mais água. Eu faço a rega individualizada. A rega geral, assim, eu faço com uma frequência de 15 em 15 dias. Algumas suculentas, às vezes, eu faço rega individualizada. Não vou dizer para você que eu faço isso direto, porque eu não faço não, tá? Muito
Eu sou muito, assim, padrão mesmo. Eu mantenho um certo padrão de rega, mantenho um certo padrão de cultivo, eu não fico mudando muitas coisas. Eu facilito mais a minha vida, porque eu não vou ficar aqui toda hora fazendo isso. Eu rego muitas vezes individualizado. Essa aqui, ó. Essa aqui eu rego individualizada. Mas eu tô deixando essa planta no tempo, porque ela gosta de pegar sereno. Então, gente, resumindo, regas no inverno. Não reguem demais, tá? Porque as suculentas estão mais letárgicas. A grande maioria aqui são equivérias. Equivérias no meu cultivo entram em dormência, ok? Ainda não entraram em dormência, mas elas estão pouco a pouco ficando letárgicas, ficando lentas, porque elas vão entrar em dormência no inverno. Segunda observação é com relação à incidência solar. Olha isso aqui no meu quintal, gente. Veja a sombra que essa área toda tá pegando, né? Antes não era assim. Olha só. Olha o tanto, ó. O tanto que diminuiu a incidência solar nessa área aqui, ó. Tá vendo? Então, onde é que é sol pleno agora? Pleno mesmo, que vai pegar sol o dia todo. Tá vendo aquela faixa pra lá? É ali, gente. É aquela parede ali. E é essa parede de cá, ó. Essa aqui, ó. E ainda assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é sombra dessa torre de cá, ó. Agora eu vou virar aqui pra vocês verem, ó. Aqui, gente, ó. Pega sol a essa hora, né? Só que de manhã, por volta das 10 horas, isso aqui não tem sol. É engraçado. Fica um tempo sem sol por conta da torre que eu acabei de mostrar para vocês. E agora essa hora começa a pegar sol de novo. É muito engraçado a incidência solar. Então, gente, a segunda dica é vocês observarem a incidência solar aí no quintal de vocês. Sempre na época do outono e inverno, o sol muda aqui na região sul e sudeste. No norte e nordeste, muito mais próximos do Equador, isso não acontece com essa... não acontece, né? Eu acho que como ele fica bem no centro da Terra, a diferença não é tão grande assim. Mas aqui, gente, mais para o sudeste e sul do país, sim, vocês têm que observar a incidência solar no quintal de vocês e adequar, realocar as plantas para que elas continuem pegando a quantidade de sol necessária. Terceira questão, podas, transplantes, como que ficam todas essas questões? Gente, eu continuo fazendo podas e replantios. A única coisa que eu faço de diferente é evitar decapitar as plantas na época mais fria mesmo, que é a época de julho. Aqui a média de temperatura é mais baixa nessa época. Então, vou ter dias aqui que vai ficar abaixo de 20 graus. Então, vai ficar assim. Durante o dia, a temperatura vai ficar na faixa de 18, 19, máxima de 20. À noite vai cair para 2, 3, 5. Quando as temperaturas estão nessa faixa, eu paro de decapitar as plantas, tá? Aí, com relação a replante, se eu for precisar replantar, eu geralmente poupo raízes, evito mexer nas plantas demais, exceto se elas necessitarem, se tiver podridão de caule, se for para salvar a planta, aí sim eu faço decapitação, faço o que tiver que fazer para tentar salvar a plantinha, tá bom? Mas de modo geral eu evito fazer isso no inverno. E a adubação, Márcia, como é que fica? Bom, gente, eu já mostrei para vocês em 2 vídeos, vou deixar aqui linkado nos cards. São o vídeo que eu falo a respeito
das plantas que estão em dormência e das plantas que estão ativas. E eu aqui, gente, tenho uma regrinha geral que facilita muito a minha vida. Eu faço de modo geral a adubação geral na primavera, verão. E agora, no inverno, eu dou mais atenção na adubação dos eônios e dos cotilédons. O resto eu já adubei na primavera, verão, tá? Só os eônios, que eu tenho certeza que despertam no inverno, e os cotilédons, que eu vejo um crescimento maior no inverno, eu faço, às vezes, se eu fiz na primavera, verão, e o adubo osmocote ainda está ativo, eu não renovo a adubação, tá? Agora, se eu vejo que não fez muito efeito, eu pus pouco demais, ou o osmocote já perdeu efeito porque já deu mais do que 3 ou 5 meses, depende da validade de cada adubo, né? Daí eu vou lá e coloco mais adubo agora no outono e inverno. É só isso que eu faço, eu não faço muito mais do que isso, viu? Como eu faço essa aplicação de osmocote somente nessa época, eu não fico reaplicando muitas vezes, não. Geralmente eu realmente faço só, de regra geral, gente, eu faço uma aplicação no ano. Só os eônios e os cotilédons, que é a patinha de urso principalmente, que eu dou uma caprichada, vou lá e dou uma olhadinha se o osmocote ainda tá valendo, se ele não tá vazio. Porque assim, gente, eu não sei vocês, mas se vocês já usaram o osmocote. Mas as bolinhas do osmocote, ó, peraí, deixa eu ver se eu acho algum aqui pra mostrar. Ó, gente, ó, osmocote é esse aqui, ó, é das bolinhas amarelas. Esse daqui, quando você aperta, ó, esse aqui ainda tá na validade, ó, ele não estoura. Deixa eu ver essa aqui, ó. Ó, olha só, ó. Quando você pega na bolinha, ó. Olha só a bolinha, ó. Olha só. Viu só que ela explodiu? O osmocote, ó. Você nem consegue mais pegar a bolinha porque ela vai desmanchar, ó. A bolinha se desfaz, tá vendo? Esse basacote, ó. Olha só como quebra tudo. Esse basacote aqui, quando ele tá vencendo, quando ele tá acabando, ele murcha, gente. Ele vai ficando pequenininho e vai murchando, tá? O basacote. O osmocote, ele não murcha, ele fica a bolinha íntegra. Ele só vai, quando você pegar na mão, é que ele vai desmanchar. Mas ambos, tanto o osmocote como o basacote, ele tem a validade dele inscrita na embalagem. E aí vocês vão contar esse prazo para observar lá e contar esse prazo para vocês saberem mais ou menos a validade do seu adubo, tá? Quem faz adubação foliar, que é aquela por pulverização, aí você vai diminuir o ritmo da sua adubação para as suculentas que estão em dormência, ok? Que são quais agora no inverno? Ah, gente, equivérias, cactos estão em dormência. Ah, gente, eu não lembro, ó, eu fiz o vídeo já e eu não consigo decorar a lista não, viu? Por isso eu já faço meio assim, ó, a olho. Eu vou lá, aplico tudo junto e só faço a diferenciação daquelas que eu realmente percebo uma certa diferença, ok? Mas uma regra geral assim de adubação é essa. Você diminui o ritmo das adubações no inverno e aumenta o ritmo das adubações na primavera, verão, como regra geral, até das suculentas, ok? Isso aí pode ser que as que estão dormindo vão acordar, vai depender muito do clima, muito, viu? Aqui no meu cultivo, as que dormem, elas dormem mesmo quando as temperaturas estão bem baixinhas, tá, gente? Baixinhas quanto? Baixinhas ali na faixa de
5, 10 à noite. 10, 8, 5, às vezes chega a 0 graus aqui no meu cultivo. Quarta dica super importante, gente, é com relação à prevenção. Márcia, você continua fazendo prevenção no inverno? Continuo fazendo prevenção no inverno, gente. Principalmente contra o oídio. Márcia, o que é oídio? Oídio é um fungo que parece um bolor nas folhas, ele fica meio esbranquiçado, se espalha pelo vento, ele é muito rápido. Vocês têm que combater isso muito rapidamente. Existem receitas caseiras eficazes contra o oídio, que seria o leite. De modo geral, eu tenho visto a indicação de leite na proporção de 900 ml de água para 100 ml de leite cru, né? É melhor que seja o leite cru ou o leite integral, o mais natural possível. Evitar os de caixinha, tá? E quanto menos pasteurizado, melhor. Se não tiver, só tem o pasteurizado, mas sendo integral e o mais natural possível, ele tem maior eficácia. Eu ainda não testei o leite, vou falar a verdade para vocês, porque, gente, eu tenho muita planta e eu colocar leite aqui, eu acho que vai ficar meio azedo. Mas que nem para quem tem pouca planta, eu já ouvi falar que é muito efetivo. O que eu vou fazer futuramente é testar, colocar leite em uma ou outra planta para teste mesmo e não para fazer o uso geral aqui. O uso geral, o que eu faço? Eu tenho utilizado o enxofre e tenho utilizado fungicida sistêmico mesmo, comprado pronto. É aquele que você vai lá na loja, no Garden, e compra um produto fungicida e tem que estar escrito na embalagem que ele combate o oídio, tá? Procura na embalagem fungicida que combate o oídio. Separa essas plantas e aplica esse fungicida. Gente, vou mostrar essa planta para vocês, mas não vai dar para ver o oídio aqui, porque eu já passei muito produto aqui, então. Mas o que eu recomendo para vocês? Eu vou fazer isso nessa planta, tá? O oídio, ele pega mais em locais sombreados, úmidos e sombreados. Então, aplicou o produto no final da tarde, no outro dia coloca a sua planta no sol, tá? Se a planta, por exemplo, essa daqui, ó. Se a planta, ela tá infestada demais, como nesse caso aqui, ó. Essa daqui, aqui, tá vendo? O que eu vou fazer com essa planta? Eu vou tirar todas essas cabeças, tá? Ou eu vou tirar todas as folhas, ou eu vou descartar essas cabeças. E vou manter, vou tirar todas essas que estão saudáveis, tá? Essas aqui estão saudáveis. E vou preservar elas, tirando o máximo de folhas afetadas possível. Eu vou pegar esse vaso aqui, gente, eu vou lavar. Eu vou pegar o substrato e vou descartar, porque o oídio é uma praga, é um fungo que solta esporos no vaso, no substrato, e ele contamina todo esse arranjo aqui. Se você não descartar ou não limpar direitinho, a probabilidade dele reaparecer na primeira oportunidade possível é muito grande. Se você tem uma planta muito infestada, convém decapitar e descartar. Se você não puder descartar, porque você só tem aquela planta,
você tira o máximo de folhas possível, aplica um fungicida sistêmico que entre, né? Que são aqueles tóxicos, são tóxicos, gente. Aplica um fungicida sistêmico e limpa o máximo possível o vaso e, se possível, descarta o substrato. Mas, Márcia, precisa ser tão radical? O oídio, ele é meio chato para quem tem bastante planta, tá? Então, para mim que tenho bastante planta, certos procedimentos são necessários para você evitar a reincidência, a reinfestação. É interessante você tomar esses cuidados. Se você tem pouca planta, se você não tem uma coleção tão grande, não é tão necessário esse tipo de cuidado. Mas saiba que os esporos podem ficar no substrato e, se você reutilizar, você pode espalhar os esporos por toda a sua coleção, ok? Então tenha bastante cuidado com o oídio, porque ele é uma praga, gente, que é muito rápida para acabar com as suculentas. Ela se espalha muito rápido e ela é de difícil tratamento. Então, por exemplo, o leite para utilização contra o oídio, ele é excelente, porque ele é oleoso. O leite, ele vai tirar a pruína da sua suculenta. Ela vai ficar manchada. Por isso também que eu não gosto muito do leite. Até hoje eu não experimentei, porque eu sei que ela vai tirar pruína das minhas plantas. Mas, gente, chega uma hora que você tem que aplicar aquilo que é necessário para salvar a sua planta, né? Se você quiser, né? Então, tenham esses cuidados a mais, observem bastante no cultivo de vocês. Estou falando isso da minha experiência, que eu, francamente, prefiro descartar as cabeças, e aí eu passo no tronco que ficou, eu passo o fungicida sistêmico para evitar a proliferação da praga, ok? Se for uma planta que você já tem, é melhor você se livrar dela e livrar-se do problema. Não coloca essa planta, gente, num lixo ali largado perto das outras plantas. Coloca no lixo e põe na rua, tá bom? Oídio é chato que nem nematóide. Fiquem atentas. Essa época agora do frio, ele vai atacar muitas coleções pelo Brasil afora. Então tomem cuidado com o oídio. Ele é um bolor branquinho, às vezes até um pouco mais escurinho, mas ele vai tomando a folha, principalmente a parte de baixo da folha. Ao aplicar os produtos, aplique na parte de baixo da folha, porque ele afeta demais as plantas por baixo, tá? Então, na hora de aplicar qualquer produto, seja o leite, seja o enxofre não é tão eficiente, tá? O leite é mais eficiente que o enxofre. Então, ao aplicar leite, enxofre, fungicida sistêmico, que você compra em gardens, aquela embalagem que tiver escrito fungicida, só você ler lá se ele é eficiente contra o oídio, é esse que você tem que comprar. E aí você vai seguir a embalagem, as instruções da embalagem e usar. Geralmente a aplicação tem que ser feita por umas 3 ou 4 semanas seguidas, tá bom? Aplica, espera uma semana, aplica de novo. Se tiver muito ruim, aplica um dia, pula um, ou aplica 3 dias seguidos, mas tem que sempre resguardar do sol. Não pode aplicar nenhum produto desses no sol, somente no final da tarde, ok? Por fim, gente, a última dica importante: se você mora numa região que tem geada,
é necessário proteger as suculentas. A grande maioria das echeverias, a grande maioria das suculentas que nós cultivamos aqui nos nossos quintais, aqui no Brasil, não suportam geada, tá? Aqui no meu quintal acontece geada, mas é muito pouco, não chega a queimar as minhas plantas, não. Então é assim, acontece a geada na grama, mas não em cima das minhas plantas. E outra coisa, a aplicação da terra de diatomácea, eu acho que ajuda a proteger, tá? De acordo lá com os estudos, a diatomácea ela tem um componente lá, ela é rica em silício, sílica, e essa substância auxilia que a suculenta tenha uma folha mais resistente às geadas, e ela também fica mais firme, mais durinha, e também mais forte contra o ataque de pragas. Bom, gente, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô passando nesse vídeo a minha experiência pessoal, não significa que seja assim para todo mundo, ok? Esses são os procedimentos que eu adoto porque eu tenho uma coleção muito grande, vocês sabem disso, ok? Mas aí vocês vão fazer de acordo com o tamanho da coleção de vocês, de acordo com os cuidados que vocês acham melhor. Também consultando um agrônomo sempre é bom, né? Se vocês conhecerem, consultar um agrônomo ajuda bastante, ok? É isso. Vamos falar tchau, Guinho? Vamos falar tchau? Tchau, gente. Ah lá, goituça, lá. Tchau.